ministrados, direcionados, para que sejamos, meu Pai, abençoados nessa manhã, com essa palavra que será uma palavra de vida, uma palavra de alegria, uma palavra, meu Pai, de unção. Que o Senhor me use, Pai, como um vaso de barro que sou, mas também como porta-voz das Tuas boas novas. Amém? Queridos, presta atenção aqui, olha aqui para o altar, por enquanto. Eu vou fazer a leitura de um texto aqui, nós vamos ler alguns versículos aqui na palavra de Deus, e esses versículos, eles vão mostrar uma situação de uma mulher que foi levada até Jesus. E quando eles levaram essa mulher, eles a levaram com um pensamento, Jesus vai condenar essa mulher, Jesus vai permitir que essa pessoa ela seja condenada e que ela seja morta aqui. Você vai perceber na história, mas eu quero que você ande passo a passo comigo nessa história, porque nós vamos entrar dentro dessa história juntos aqui, e você até o final conheça um Jesus que até então para muitos era desconhecido. Eu quero te apresentar esse Jesus aqui dessa história, amém? Então vamos, acompanha comigo a leitura. Se você tem a Bíblia, pode acender aqui só a 2 para mim, por favor, Elias. E lá atrás também acende a penúltima também, para ficar melhor ainda para o pessoal. A Bíblia diz assim, no versículo 2 do capítulo 8 de João: ao amanhecer, a 2, se acendeu a 3, eu quero a de cima do altar. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Ele apareceu onde, gente? Jesus apareceu no templo, logo pela manhã. E ele estava na igreja, o templo é a igreja ali, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Logo o pessoal se reuniu ao redor dele. E ele se assentou para ensiná-los. Ele parou ali para ensinar aquela multidão. Verso de número 3, vamos lá. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Deixa esse versículo aqui, pausa e olha aqui para mim. Como que era naqueles tempos de Jesus? Como que funcionava a lei, tanto era a lei religiosa, como também a lei daqueles homens naqueles dias. Se uma pessoa fosse pega em adultério, que uma pessoa fosse pega, uma mulher fosse pega tendo relação, fosse pega com outro homem, um homem casado, uma mulher casada, essa pessoa deveria ser apedrejada. Isso é o que falava a lei daqueles religiosos. Isso é o que falava a lei daquelas pessoas que levaram essa mulher lá. Agora, daqui para frente nós não vamos ler o texto, nós vamos vivenciá-lo aqui. Então eu quero a sua atenção maior ainda aqui diante do altar. Olha aqui para mim, traz aqui as pessoas que vão me ajudar a vivenciar. A Bíblia fala que foi levada até Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher foi levada e colocaram ela de pé diante de Jesus. Isso, pode deixar aqui, isso, de cá, isso. E a Bíblia fala que aquelas pessoas, além de levarem, de cá, Beto, fica de cá, filho, isso, além de levarem aquela mulher até Jesus, elas levaram consigo também, pedras. Levaram o que, gente? Para que eram aquelas pedras? Porque eles queriam ali cumprir sobre aquela mulher aquilo que a lei mandava. Chega um pouquinho para cá, filho, sim, só para o pessoal de cá. Eles queriam que fosse cumprido ali o que era humano. Gente, vamos analisar aqui o texto, vamos andar aqui. Qual que é a primeira coisa que eu percebo aqui? Ao contrário do que a gente pensa, a Bíblia deixa claro que aquela mulher foi colocada de pé no meio daqueles acusadores que estavam cada um com uma pedra, e também no meio de uma multidão. Era como se fosse uma manhã de culto, como essa aqui. Era uma manhã de culto como essa. E eles levaram aquela mulher e colocaram ela na frente de todo mundo, igual está aqui no altar. Naquele momento, eles a colocam de pé. A primeira coisa que eu aprendo aqui, primeiro ensinamento, olha para mim, é que tem muita gente que está de pé, mas você sabe que a qualquer momento você vai ser apedrejado.
Tem muita gente que chegou aqui, você está falando assim, não, mas eu estou bem. Por fora você está bem. Tem muita gente que chegou aqui, fala assim, não, mas eu estou de pé ainda, tá ruim, mas eu ainda estou de pé. Só que você sabe que a qualquer momento a sua casa vai cair. Porque aquela mulher, a Bíblia não fala quanto tempo que ela estava fazendo aquilo de errado. Se foi logo no primeiro ato, no segundo ato, no terceiro ato, no quinto ato dela de adultério. Mas a Bíblia fala que chegou o momento que eles deixaram ela de pé. Mas para quê? Para depois apedrejar. Eu estou aqui hoje porque você vai ter a mesma oportunidade que essa mulher teve daqui a pouco. Essa mulher, ela estava com a vida dela a ponto de desmoronar. A vida dela estava literalmente por um fio, porque ali, quando ela encaminhou para aquele local, ela sabia que poderia ser os últimos minutos, as últimas horas de vida dela. Mas quando ela foi colocada ali naquele momento, houve uma mudança. Deus fez algo novo na vida dela, assim como vai fazer na vida de tantos outros aqui que quiserem. Querido, eu estou aqui hoje, a série que nós estamos vivenciando no domingo, ela fala sobre criar raízes. Eu estou aqui hoje porque eu quero que você crie uma raiz profunda. Você vai ficar de pé e não vai ter nada que vai te derrubar. Deus vai firmar os seus passos e não vai ter nada que vai derrubar a sua casa, os seus sonhos, os seus propósitos. Quem recebe essa palavra, diga amém. Eu entendo, pode aplaudir o Senhor. Eu olhando para a mulher, eu vejo uma pessoa que estava de pé, mas que a vida dela iria desmoronar em pouco tempo. Agora olhando para os acusadores, o que eu percebo? Cada um deles tinha uma pedra na mão. Cada um tinha uma pedra na mão. O que representa essa pedra aqui? Diga assim, essa pedra representa o julgamento. Primeira representação da pedra, o julgamento. Quando nós começamos a olhar para o outro e nos sentimos no direito de julgar as pessoas, e nos sentimos no direito de lançar pedras. Pastor, eu nunca dei pedrada em ninguém, nem quando eu era criança. Era custoso, mas não era tanto assim não, pastor. Mas as pedras que a gente lança, às vezes elas não são essas físicas, mas são as palavras que lançamos. São as atitudes que temos, as atitudes de arrogância, de indiferença, de desafeto, de ódio. Aqueles homens tinham pedras nas mãos, que representam o julgamento que às vezes nós carregamos, de outras pessoas. Algumas pessoas ali não tinham pedras nas mãos, mas tinham pedras no seu coração. Como assim, pastor? Tem muitas pessoas que não carregam pedras nas suas mãos, mas carregam no seu coração, que são mágoas, que são ressentimentos, perdões não liberados, palavras que feriram. Carregam pedras em seus ombros, que são fardos tão pesados, que só você sabe, filho, o quanto que isso é pesado. Só porque eu quero te lembrar que o Jesus que talvez você não conhece, eu quero começar a apresentar ele para você. É o Jesus que diz que: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer que você saia hoje daqui sem nenhuma pedra, nem na sua mão, nem no seu coração, nem nos seus ombros. Ele quer que você saia daqui aliviado, sem acusações, sem julgamentos para os outros, sem mágoas no seu coração, sem feridas. Quem vai permitir que hoje Ele traga alívio para a sua vida? Quem vai permitir que hoje Ele te cure? Quem vai permitir que Ele te fortaleça a ponto de você liberar perdão, limpar o seu coração hoje? Dá um grito de glória a esse Jesus, aleluia! Glória a Deus. Aquelas pedras tinham uma segunda representação. Qual que é a segunda representação das pedras? Eles tinham um alvo. Qual que era o alvo deles, gente? Qual que era o alvo? Eu vejo 2 pontos aqui. Primeiro, eles estavam com um alvo de acusação. Sabe por que muitas pessoas não conseguem caminhar com Jesus, permanecer na presença de Jesus? Porque elas erram o alvo. Elas erram o alvo. Às vezes a pessoa vem para a igreja e ela, ao invés de olhar para o alvo certo, que eu vou falar qual que é agora,
ela começa a olhar para os outros. E deixa eu te contar, não tem ninguém aqui que é diferente daquela mulher adulta daquela manhã. Não, pastor, eu não sou assim. Você vai ver no final da história que todo mundo ali era muito parecido com ela. Só que quando você fica mirando no erro do outro, quando você fica olhando para as falhas, não, eu não vou naquela igreja, eu não participo disso aqui porque esse povo é muito falho, esse povo é muito cheio disso. Não, porque eu conheço. Gente, eu já vi gente falar assim, não vou lá na igreja, não, porque eu conheço uma pessoa que está lá e eu sei quem ele é. Mesmo? Pois é. Mas sabia que mais do que você, Deus conhece essa pessoa também? E esse lugar aqui é um lugar para isso? Esse lugar aqui é um lugar que recebe todo mundo? Enquanto você estiver mirando nas pessoas que estão ali, com erros, você não vai conseguir ficar na presença. Porque no final da história a gente já sabe. Se você não sabe, eu já vou te adiantar o final dessa história. No final da história, todos aqueles que acusaram a mulher não conseguiram ficar diante de Jesus. Só ficou Jesus e ela. Quem fica mirando nos outros, mirando a acusação no outro, não consegue encontrar Jesus. Querido pastor, então o que eu tenho que fazer? Filho, você tem que mirar em Jesus. O nosso alvo aqui é Cristo. Eu estou aqui hoje para te indicar, eu mesmo sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa pecadora. Eu estou aqui porque Deus teve uma graça comigo e falou assim, sobe lá e fala de mim, mas eu não sou melhor do que você. Eu estou aqui só para apontar para o mesmo alvo que eu estou olhando, para o alvo que é Jesus, porque quem deixa de olhar para o pecado do outro e olha para Jesus, esse consegue ficar na presença, esse consegue caminhar com Cristo, esse consegue viver uma vida nova. Aleluia! Diga, o meu alvo é Jesus. Para de apontar para os outros e olha para Jesus hoje. Para de olhar para as pessoas que estão falhando do seu lado. Começa a olhar para você próprio e falar assim, eu é que preciso desse Jesus. O que eu vejo aqui na atitude daqueles homens? Outro ensinamento. Eu vejo aqui o que a religiosidade faz. Eu quero já te adiantar que eu não estou aqui hoje para falar de religião. Você viu que tem uma placa ali fora, mas é o nome da nossa denominação, mas não é o nome de uma religião. Não é a religiosidade que vai tirar você de onde você está. Não é a religiosidade que vai mudar a sua vida. Aquelas pessoas, elas estavam tão presas na religiosidade, que elas só conseguiam apontar pedras para quem estava errando perto delas. Se o erro fosse mais evidente do que o deles, eles só conseguiam apontar pedras, mas eles não conseguiam olhar para si. A religiosidade faz isso. Sabe o que a religiosidade cria? Juízes e promotores. Pessoas que vão acusar e julgar os outros. Nada contra a profissão de juiz ou de promotor, mas a religiosidade faz isso. Cria pessoas que têm pedras nas mãos e veem todos como réus. Mas o cristianismo faz diferente. Eu estou aqui para falar de Cristo, do Jesus que você não conhece, porque quem conhece a Jesus, ele não se torna juiz nem promotor, ele se torna, sabe o que? Médico e enfermeiro. Quando ele vê uma pessoa, ele fala assim, essa pessoa está doente, ela precisa de Jesus, ela precisa do hospital. E eu não sei se você já entendeu, mas tem pessoa que já está sendo ministrada, porque hoje aqui tem médicos, hoje aqui tem enfermeiros, hoje aqui tem o Senhor dos senhores, e Ele quer cuidar de você, Ele quer curar você, Ele quer sarar a sua vida. Quem vai aceitar o médico dos médicos, cuidar de você da glória? Aleluia! Agora, a gente já vai encerrar aqui. Eu quero que você agora se coloque no lugar daquela mulher. Vamos pensar o que passou pela cabeça dela naquela manhã. Você imagina, a Bíblia, ela fala, depois você lê todo o texto, que aquela mulher foi levada até Jesus. Eu fui pesquisar, fui estudar sobre essa tradução. Tem uma tradução do grego que fala que ela foi obrigada a ir até Jesus. Obrigada a ir até Jesus. E ela sabia, missionária Paula, por que eles estavam obrigando ela a ir até lá. Ela sabia por que eles pegaram ela pelo braço e a forçaram a ir até lá. Por quê? Porque eles queriam apedrejar ela. Sabe, por que o tema dessa palavra é o Jesus que você não conhece? Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui, elas já tiveram medo
de se colocarem na presença de Jesus. Elas já tiveram medo de vir em uma igreja que se diz igreja evangélica, que se diz igreja de crente. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez ou pela segunda vez, você até resistiu para estar aqui, eu sei disso. Muito dessa resistência é por causa do seu medo de se colocar numa igreja, de vir diante de uma igreja. Por quê? Porque o Jesus que te apresentaram antes era aquele Jesus carrasco. O Jesus que te apresentaram antes de te levar, aqueles homens começaram a falar para aquela mulher: olha, nós vamos te levar lá diante de Jesus, e nós vamos falar com Ele, e Ele vai cumprir a lei, e você vai ser apedrejada. Tem muitas pessoas que conheceram o Evangelho assim, mas não é assim que é o Evangelho de Cristo, filho. O Evangelho que essa casa prega, que essa casa ensina, não é o Evangelho de um Jesus que está preparado para te apedrejar. Era isso que estava na mente de cada um daqueles acusadores. Não, se eu for lá, eles vão começar a olhar os meus erros. Se eu for lá, eles vão começar a me apedrejar. Talvez é isso que você estava pensando. Você imagina a vergonha daquela mulher? Sabe por que muitas pessoas fogem de Jesus? Porque elas têm vergonha dos seus pecados, vergonha do que elas fazem, vergonha do que elas são. Porque no fundo você sabe que Jesus, Ele te conhece. Mas eu estou aqui hoje porque hoje você não vai ficar com medo nem com vergonha desse Jesus. Pelo contrário, hoje Jesus vai te libertar desse medo. Hoje Jesus vai te libertar dessa vergonha do pecado. Hoje Jesus vai te libertar de tudo aquilo que te impedia de vir até Ele. Sabe por quê, filho? Porque aquela mulher chegou com medo, ela chegou com vergonha, mas ela saiu dali feliz, aliviada, ela saiu dali perdoada. Assim como eu quero que você saia daqui nessa manhã, que você saia daqui hoje com outra visão desse Jesus, vendo Jesus como o seu Senhor, como um Deus de amor, como aquele que te ama. Oh, aleluia. Eu quero te apresentar o Jesus que você não conhecia. No texto, você vai ler em casa depois. A Bíblia fala que Jesus, quando aquela mulher estava de pé, ela não ficou, eles não colocaram ela ajoelhada, eles colocaram ela de pé para ficar evidente a situação dela. Quando eles trouxeram e falaram assim: ó, ela foi pega em adultério, a lei fala que tem que apedrejar. Era isso que eles esperavam que Jesus fizesse, ou autorizasse eles. Havia, é lógico, um contexto ali para tentar pegar Jesus e acusar Ele de algo. Mas eu vou deixar esse contexto um pouquinho de lado para a gente concentrar no que Jesus fez na vida daquela mulher. Enquanto eles falavam, a Bíblia fala que Jesus, Ele se abaixou. Ele fez o que, igreja? E começou a escrever no chão. Ele se abaixa e ele começa a escrever ali no pó. A Bíblia não fala o que Jesus escrevia. Talvez o Espírito Santo não quis que viéssemos a saber nesse momento. Mas baseado naquilo que Jesus é, no Jesus que eu conheço e que eu estou te apresentando Ele nessa manhã, eu quero imaginar com você o que Jesus escreveu ali. A palavra me dá permissão para isso, porque eu sei quem é Jesus, e eu posso imaginar o que Ele escreveu. No meu pensamento, no que o Espírito Santo fala comigo, no meu primeiro encontro com Jesus, como aquela mulher teve aquele encontro, Jesus deve ter escrito ali tudo aquilo que a gente imagina que Ele é, apontando ali, mostrando tudo aquilo que vem da lei que eles falavam. Sabe aquilo que você fala assim: não, isso aqui me torna indigno, isso aqui me afasta de Deus. Eu creio que foi isso que Jesus escreveu ali, não para acusar, mas para mostrar o que cada um tinha no seu coração. Ele começou a escrever daquelas coisas ocultas que aquelas pessoas faziam. Ele começou a escrever daquelas coisas que
elas tentavam mascarar ou tentavam carregar sozinhas, dos fardos que elas levavam consigo, das dores que elas carregavam em seus corações. Essa foi a primeira vez que ele escreveu no chão. Depois que eles disseram, a lei fala para apedrejar, ele escreveu a primeira história. Ele escreveu a primeira. Eu quero dizer para você que até hoje, até essa manhã, você viveu a primeira parte da história da sua vida. A parte da história que você não conhecia Jesus. A parte da história que você talvez estava preso a uma religiosidade. Eu não sei quem você é na história aqui, se você é a mulher que está sendo acusada hoje, ou se você é aquele que está carregando uma pedra para atirar em alguém. Mas eu sei que o Jesus que está aqui, Ele quer fazer uma escrita nova na sua vida. Ele quer escrever uma nova história para você. Quando Jesus se levanta, Ele vai falar com todos ali. Todos estão esperando a decisão dele. Aqueles que acreditavam que Jesus era o carrasco, que seria o juiz, o promotor, o acusador, eles vão se surpreender com as palavras de Jesus quando Ele diz que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Que atire a primeira pedra aquele que não pecou. O que Jesus estava fazendo? Ele estava mostrando que nós somos todos iguais. A Bíblia fala que Jesus, de novo, Ele ajoelha depois de falar que todos que não têm pecados devem atirar a primeira pedra. E Ele começa de novo a escrever no chão. E enquanto Ele está escrevendo, os acusadores deixam as suas pedras e vão saindo um a um. Um a um. Um a um. Sabe por quê? Quando eu olho para os meus pecados, eu vejo que eu não posso julgar ninguém. Quando eu olho para a minha vida e vejo que quem eu sou, eu percebo assim: quem sou eu para tirar uma pedra em alguém? Quem sou eu para julgar uma pessoa? E Jesus, Ele continua escrevendo. E aqui eu conjecturo porque é a segunda escrita de Jesus. A segunda escrita do Jesus que você não conhece. Eu imagino que quando Ele estava ali, Ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher que era acusada e estava na beira da morte. E Ele começou a escrever ali: você não vai voltar para esse mundo do pecado. Você não vai ser mais vítima das acusações do inimigo. Você não vai carregar mais esse peso. Você não vai ter mais medo da minha presença, medo de mim. Você não vai mais ficar com vergonha quando caminhar pela rua, porque hoje eu, o Jesus que você não conhecia, eu escrevo uma nova história para a sua vida. Eu escrevo uma nova história. E quando Jesus levanta, filho, quando Ele levanta, aquela mulher já está diferente. Sabe por quê? Porque ela não está mais com aquele peso que ela tinha antes do pecado. Ela já está agora pronta, chamando Ele de Senhor. Quando Ele pergunta: onde estão os seus acusadores, mulher? Ela responde: eles foram embora. Senhor, eles foram embora. Ela declara que Ele é Senhor. E Ele diz: pois é, eu também não vou te acusar. Vá, não cometa de novo esse pecado. Abandone essa vida e siga para uma vida nova. Aleluia. Ei, olha para mim. Nós já vamos passar para a parte final aqui.
Você pode sair daqui hoje de duas formas. Você pode sair daqui hoje levando consigo os seus pecados, suas falhas, suas acusações, suas pedras no coração, mágoas, feridas, tristezas, julgamentos, porquês. Ou você pode sair daqui hoje para uma nova vida. Você pode sair daqui hoje para viver um tempo novo na sua vida. Eu estou aqui hoje para te dizer que o Jesus que você não conhecia, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Quem quer viver essa nova história, fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar, fica de pé. Feche os seus olhos por um instante, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Quais são as pedras que você está carregando? Quais são os medos, as dores que você está carregando? Quem você é nessa história? Você é aquele que está sendo acusado? Ou você é aquele que está querendo apedrejar? Será que a sua vida hoje, ela está como a vida daquela mulher? A qualquer hora vai desmoronar. A qualquer hora a casa vai cair. Deixa Deus ministrar no seu coração. Feche os seus olhos, deixe Deus falar com você. Reflita agora sobre a sua vida. Reflita agora sobre o seu caminho. Eu pensei que o rio ia secar. Olha o que Ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Ele te chama de filho. Pedi perdão.